Boa tarde, boa tarde. Eu estava passando nas minhas andanças pela internet e encontrei um tema muito interessante para a gente conversar hoje. Um estúdio de tatuagem, eu não sei há quanto tempo tem isso, né? Mas fez uma campanha de vacinação contra os Red Pills, cara. Essa campanha de vacinação, a gente vai ver um trechinho aqui, porque eu tenho o vídeo já na tela aqui para vocês. Nós vamos começar a conversar sobre isso aí. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou me entregar teu nome e explicar. Tem que tomar cuidado, porque eu acho que essa música tem direitos autorais, né? Deixa eu dar uma mutada na música. Que as imagens são o que interessa, né? Porque parece que é um vídeo só com um compilado de clipes. Aparentemente é um estúdio que ofereceu tatuagem de borboleta de graça pra galera. Eu não sei se você sabe na sua casa, né? Mas o movimento Red Pill, né, é um movimento totalmente contra as mulheres que têm tatuagem de borboleta, porque eles julgam que a tatuagem de borboleta é feita no momento em que a mulher está muito fragilizada, né? E, ou seja, significa que é uma mulher com traumas, né? Uma mulher que não teve pai, uma mulher rodada, uma mulher isso, uma mulher aquilo, sabe? Então esse estúdio meio que promoveu isso e posteriormente também promoveu promoções para outras borboletas que as mulheres quisessem fazer. Eu separei também um corte aqui da Ana Beatriz Barbosa, né, que é uma psicóloga, psicanalista, enfim, ela é uma mulher de muita autoridade falando sobre esse movimento. A gente vai ver um trechinho aqui para eu dissertar sobre. Vamos ver. É o lance dos celibatários, os chamados incel, né? Uhum. Esse movimento Red Pill, a gente já trouxe um pessoal aqui para tentar explicar o que é isso, se é um movimento que surgiu por causa do feminismo. Celibatário involuntário, né? Uhum. Olha, me preocupa muito isso, porque cai naquela coisa quase que de não me frustre, né? Porque Tenho tanto medo disso. Eu também tenho de ser frustrado. Então, tipo assim, não é que eles não tenham sexo. As mulheres é que não veem neles esse homem digno de receber, esse homem bacana de receber sexo. Então, eles acabam tendo ódio das mulheres, que eles colocam que as mulheres só estão interessadas em homens que têm dinheiro e tá. Eu acho que são pessoas muito complicadas, porque por que ele quer aquela mulher que só quer dinheiro, Vamos ter outras mulheres, mas ele coloca como se as mulheres não estão aptas a serem servis, a cumprir sua função feminina. É muito complicado que isso tem uma mistura religiosa, cultural, e eu acho que são pessoas que têm dificuldade nos relacionamentos e acabam taxando pessoas disso ou daquilo, como se elas tivessem que servi-los, né? Cara, eu tenho uma coisa muito importante que me veio à cabeça aqui para citar em relação a esse trecho especificamente que eu coloquei aqui para vocês, cara. Eu acho que essa cúpula de movimentos Red Pill é uma cúpula, cara, que de certa maneira, mostra a pessoas mais jovens, pessoas mais novas, como se precaverem de determinadas situações. O que eu vou falar é polêmico, né? Mas de certa forma, eles têm alguma razão no sentido de tentar blindar o homem daquilo que pode feri-lo. Mas aquilo que é o pró do grupo, eu acho que também é o contra. Por quê? Agora você vai ver a ambiguidade da parada. Na minha visão, na minha percepção, o cara que vive se blindando de oportunidades de conhecer pessoas, seja por uma tatuagem de borboleta ou porque a mulher tem um passado, é um cara que vai se frustrar pouco. E a frustração da relação, muitas vezes, é o que molda a gente, cara. Eu tive muitas frustrações com relações anteriores antes do meu casamento, né? Eu sou um homem casado já há aí uns 10 anos, né? Há quase 10 anos, eu faço 10 anos esse ano. Cara, as frustrações que eu tive nos meus relacionamentos, conhecendo pessoas não muito confiáveis, pessoas que me magoaram, pessoas que, mulheres que às vezes não eram bacanas comigo. Eu não posso reclamar muito disso. Eu também, às vezes, não fui muito bacana.
E é isso que vai moldando a gente, cara. Vai construindo na gente um espectro de pessoa madura que passa a compreender determinadas situações, a se livrar de determinadas situações que podem te colocar em arapucas, cara. Eu, quando eu conheci minha mulher, ela era o extremo da ciumeira, tá ligado? E pelo fato da minha vida eu ter sido muito ciumento com todas as ex-namoradas, eu fui aprendendo ao longo do tempo que esse comportamento possessivo, obsessivo, de ficar em cima, de ficar marcando em cima, sabe? Esse comportamento, ele é inútil, é perda de tempo. É claro que você, preza, protege, traz segurança para quem está do seu lado, mas, ao mesmo tempo, existe uma linha tênue entre trazer segurança e sufocar a pessoa que está do seu lado, né? Eu era realmente muito sufocante, como ela foi comigo quando começou. E pelo fato de eu ter tido várias frustrações por conta desse comportamento, eu acabei aprendendo a lidar com esse comportamento vindo dela. E a moldei para que não fosse mais. Tanto que estamos casados hoje, porque se ela fosse obsessiva, eu provavelmente não estaria com ela, porque eu tenho pouquíssima paciência pra gente obsessiva. Então, eu acho que, ao mesmo passo que esse movimento acaba ensinando para homens mais novos que devem tomar cuidado com as frustrações, é aquele pai protetor que impede a criança de cair quando anda de bicicleta, que impede a criança de jogar o futebol na terra porque pode ralar o joelho, porque pode estourar a cabeça do dedão, entendeu? Enquanto cair, se ralar, estourar a cabeça do dedão, é uma forma de aprender a se locomover melhor, a caminhar melhor, prestar atenção em equilíbrio. Da mesma forma que, sei lá, levar um chifre, conhecer uma pessoa muito mala, viver com uma pessoa que, de repente, não é aquela coisa maravilhosa que você idealizou na tua cabeça, é o que vai formar em você um homem de verdade, um homem que sabe valorizar uma mulher, sabe valorizar quando conhece uma pessoa legal. Então esse movimento, ele, ao mesmo tempo que ele morde, ele assopra. Então fica complicado de você ensinar alguma coisa no universo masculino sendo tão na defensiva desse jeito. Pelo menos, minha opinião, né? Os Big Towns também, né? Que é, tipo, ele só se relaciona pra sexo, mas não quer casar, não quer relacionamento, porque acha que a mulher vai tirar tudo dele. Não, exatamente. É como se você começa o seguinte: se você vai se relacionar com alguém, seja homem, seja mulher, seja o que for, se você parte do princípio que é o inimigo, não é relação. Não. É uso. Né? Então, se alguém tá usando alguém, certamente não é como eles colocam. E me apavora um pouco isso. Me lembra uma coisa meio. Mas isso você vê só do lado do homem, ou também tem um movimento feminino também de eu vou ficar sozinha? Mais dos homens, mais dos homens, com certeza, mais dos homens, disparadamente. Eu acho que isso faz parte desse radicalismo, né, de ter que colocar, a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser assim, o homem provedor, a mulher tem que ser servil, tá na Bíblia, tá não sei aonde, tá não sei o quê. Eu acho que a gente tem que considerar que a Bíblia foi escrita há muito tempo por muitas pessoas. Tem muita coisa que não tem na Bíblia. Não tem moto na Bíblia. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter sempre olhar o que está em volta, em que época foi aquilo, como foi feito. E se você olhar bem, pelo menos no Novo Testamento, eu nunca vi Jesus fazer essas distinções ou impor essas condições. Então, toda vez que eu tenho questionado sobre isso. Toda vez que eu tenho dúvida, eu falo assim: o que Jesus acharia disso? E eu me sinto muito bem de achar que eu estou agindo como ele possivelmente agiria, claro. Cara, dados os devidos recados que eu falei antes, né, as comparações que eu fiz, eu digo de uma maneira categórica, cara. Escolher bem com quem você vai se casar, com quem você vai se relacionar por mais tempo, é fundamental. Fundamental. Cara, não existe para um homem hétero, eu não posso falar da relação gay, porque eu não sou gay, então não é meu lugar de fala, mas para um homem hétero, escolher bem sua parceira é um ponto que vai dividir a vida dele em dois lados. Escolheu errado, você pode acabar vivendo um inferno e uma coisa que só vai te puxar para trás. E escolhendo a mulher certa, você pode ter certeza que ela pode te levar a lugares que você nem imagina. Eu digo que as mulheres, para nós, são como âncoras ou foguetes. E aí depende
de você escolher. Aqui em casa, eu sou o provedor, né, da casa, e não por escolha. Minha mulher sempre trabalhou. A gente não escolheu isso. A vida foi caminhando, tomando seus rumos, e eu acabei ficando como o principal aporte financeiro da casa, enquanto ela me resguarda em outras funções que eu não faço, como, sei lá, fazer comida, por exemplo, eu faço de vez em quando. Limpar a casa, eu limpo raramente. Limpo o meu banheiro e olhe lá, isso de vez em quando também. A gente também contrata diarista, enfim. Mas existem funções que ela cumpre que eu não cumpro. Tipo, lavar roupa. Eu não lavo roupa. Mas é um acordo nosso. É um acordo de parceria. Enquanto eu foco em trabalhar e trazer dinheiro para casa, ela me ajuda em outras funções dentro da casa, me ajuda em funções com o nosso filho. Então, assim, o combinado não sai cara. Não significa que, nossa, nós temos que ser provedores. Elas têm que ser subservientes, têm que limpar a casa, têm que fazer comida, tem que ser que não, cara. O teu acordo com a tua mulher é o teu acordo com a tua mulher. E se você escolheu a mulher certa, esse acordo vai sair bom pra você e vai sair bom pra ela também, né? E o acordado de dois, amigo, é o acordado de dois. Não tem discussão, não tem briga, não tem absolutamente nada que possa de fora atingir aquilo que vocês têm dentro da casa de vocês. Que é muito amor, muita compreensão, muito diálogo. Isso é importante, cara. É fundamental. Aí, enquanto a gente ficar buscando moldes de mulheres... A gente ficar buscando, não, meu irmão, porque eu não busco mais, né? Vocês que se lasquem, né? Mas enquanto vocês ficarem buscando moldes de mulher, eu quero uma mulher assim, eu quero uma mulher assado, eu quero uma mulher... Ah, não, ela tem que saber fazer comida, não, ela tem que saber limpar a casa. Cara, depende. Depende muito. Depende de muitas coisas, cara. Ao mesmo passo que a minha mulher aqui me ajuda com muitas coisas, eu conheço outros amigos do meu ciclo que vivem de outras maneiras e vivem super bem. Tenho amigos que a mulher não cozinha, quem cozinha é ele, e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acho que o combinado não sai caro, mas pense bem antes de escolher a sua esposa. Não é porque ela deu para outros, não é porque ela viveu com outros, teve outros namorados, que ela é uma canalha, porque tem tatuagem de borboleta. Isso é uma besteira que inventaram pra sua cabeça. E que vai fechando o seu mundo num ciclo só, num buraquinho pequeno, que vai te impedir, às vezes, de conhecer pessoas muito legais, cara. Pense nisso, mano. Pense nisso. Porque não é porque a mulher deu pra um, deu pra outro, que ela é uma mulher, pô, impura, uma mulher desonesta, canalha. Não é por conta disso que ela vai te trair amanhã. Vai depender de você, vai depender da relação de vocês, vai depender de muita coisa, cara. São muitos aspectos a serem considerados que hoje em dia estão apenas resumidos. Essa coisa do Red Pill, ela é muito simplista, é muito sucinta. Reduz a mulher àquilo e acabou, sabe? E enquanto há um leque gigantesco de coisas que envolvem o ser humano, tanto mulheres quanto homens, pô. E que os fazem não serem canalhas, desonestos, sujos. Cara, é um assunto, pô, na minha visão, simples até. Eu vejo também, em relação ao que a gente tá falando de relacionamento, esse lance de se reinventar, né, de tentar, às vezes é que as pessoas evitam conversas difíceis. Exatamente. E eu não acredito que um relacionamento tenha sucesso se você não tem conversas difíceis, que é falar é o seguinte, não gostei, ou isso não tá legal, vamos resolver? Vamos melhorar? Exatamente, as pessoas né? têm tanto medo desse enfrentamento, que às vezes é realmente chato, porque você vai ter que falar de você, a pessoa vai falar dela, vai falar dos seus erros, não sei o quê, e as Mas pessoas é muito evitam importante. isso e vai passando. E aí você fala, putz, a pessoa fez de novo. Fala pra ela, então. Exatamente. Não é? Por que as pessoas evitam as conversas difíceis? Isso não é só no relacionamento. É em trabalho, às vezes, né? Mas em trabalho a gente tenta mais. É, né? Por que a gente vive numa sociedade tal do desempenho? Por que o meu trabalho é muito mais importante? Porque aí tem a coisa, eu tenho que me provar, eu não posso ser um fracasso. Por que você não pode também não ser um fracasso no relacionamento? É. Porque as pessoas ficam muito chocadas com o fracasso profissional. E o fracasso de relacionamento, Fracasso que afetivo? você fala, tipo, eu errei em alguma coisa e eu assumo. Exatamente, eu assumo e vou embora. Porque assim, as pessoas fazem assim, eu não tenho mais tesão em você, não tenho... tá bom, então vamos separar, vamos ser amigos. Ok, pode até acontecer, mas vamos tentar. Vamos tentar, porque pode ser que chega um ponto que você não dá mais e vamos ser amigo mesmo. Mas tem muita lenha pra queimar. Mas Cara, eu acho que eles nem vão abordar mais tanto essa questão do Red Pill, né? Dessas coisas.
Essa parte que ela falou é muito importante, que é a parte do libido, né? A parte mais do fogo, né? De muitas vezes você, dentro do teu casamento, em algum momento, não tá muito quente, não tá muito aflorado. E isso muitas vezes, cara, às vezes é problema clínico, é problema de saúde, cara. É problema de você buscar um médico. Às vezes você tá com testosterona baixa e não sabe, tá acima do peso, e aí você realmente tá abaixando teus níveis, tá dormindo mal, tá comendo mal. Às vezes tua esposa também tá com um problema hormonal, não foi ao médico, não se consulta, não se cuida. E aí isso vai culminando em problemas dentro de casa, cara, que você às vezes nem sabe. E às vezes ter paciência, trocar uma ideia, resolver o problema dentro de casa pode ser importante. Eu só puxei esse assunto aqui porque ela comentou e fica de dica aí pra você, irmão. Tenha paciência. E se você for casado, tenha paciência. Tenha paciência porque é importante, cara. Você quer viver com uma pessoa pro resto da vida? Tenha paciência. E quanto à questão do Red Pill, meu irmão, a gente vai ver muita gente se aproveitando disso, muita gente de pauta, muita gente de política. A gente vai ver muita gente enviesando para lado ideológico, falando, ah, não, o cara é Red Pill, o cara que é Red Pill é de direita, ele é sempre de direita. Ai, não, porque a mulher que tem tatuagem de borboleta, certeza que é de esquerda. Ai, porque o pessoal da esquerda é tudo piranha. Cara, pare com isso, mano. Deixe de viver enlatado, entendeu? A grande problemática de hoje em dia é que você tem um celular na mão e esse celular, ele polui a tua mente com uma porrada de ideia fraca. A gente é da época que a gente ia pra caça, a gente ia pra guerra, entendeu, irmão? Nós chegava em casa, depois do trabalho, cansado, nós tomava 2 latinhas, já saía pra rua, ia pra uma boate, uma festa, qualquer coisa do tipo, conhecia gente, olho no olho, tete no tete, conversava com a pessoa, descobria quem a pessoa era ao longo do tempo, vivendo, se frustrando, batendo cabeça mesmo. Mas, irmão, isso é o que vai te formar homem de verdade. Isso é o que vai amadurecer você, mas vai amadurecer você tanto, tanto, a tal ponto que quando chegar a mulher certa, você vai estar 100% preparado para viver com ela o inimaginável. Aquilo que vai decidir se a sua vida vai ser próspera ou não, de verdade. Porque quando você se blinda por conta de discursos, pessoas que estão querendo te vender cursinho, né, coachzinho, enquanto você se blinda, você perde um mundo de experiências e oportunidades. Pessoas que às vezes você vai encontrar que vão te enganar, mano, que vão te enganar, vão te frustrar. Você vai, às vezes, tomar um chifre, às vezes você vai, se decepcionar com a pessoa, com a falsidade. Mas esse é o mundo, cara. Esse é o mundo. Enquanto você se blindar desse mundo, você vai ser só um garoto de apartamento que nunca foi na rua jogar uma bola de meia, nunca jogou uma bola de gude, nunca colocou um peão pra rodar, nem soltou uma pipa. Você vai ser aquele moleque de apartamento que solta pipa no ventilador, toma banho em banheirinha com Johnson & Johnson e nunca vai pegar uma bactéria sequer. E quando você encarar o mundo real de verdade, pode ser tarde demais. Então aproveite. Curta a sua vida, meu irmão. Esquece esse negócio de Red Pill, esquece esse negócio de borboleta, cai pra dentro, come gente, vive intensamente, se frustre intensamente, se machuque mesmo, chore, dê soco na parede. Cara, se pergunte a Deus por que isso está acontecendo com você na sua vida, porque um dia tudo vai valer a pena. Você vai se transformar num homem com a casca tão grossa, meu irmão, que ninguém vai poder te ferir nunca mais. Espero que tenha servido de alguma coisa pra você esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau.